dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Sou a bruxa Elizabeth Maria, passando aqui para deixar uma mensagem para você de touro. Taurina, taurino, gratidão a você do outro lado que curte, comenta, compartilha, visualiza, se inscreve nos nossos canais. Nos segue aqui nas redes sociais, que Deus abençoe você. Taurina, taurino, gratidão a você do outro lado. Vamos ver mensagem para você? Um conselho, um sim ou não e gratidão. Vamos ver, Taurina, Taurino, seu final de semana. Sexta, sábado e domingo, qual é a mensagem? Olha só, aqui ele tá falando de uma reviravolta que vem para você, principalmente aí no seu campo aqui de pensamentos, tá? Então, muitas pessoas podem estar passando por uma fase de muita preocupação, de muito estresse, de muita ansiedade, muito nervosismo, tá? De isolamentos, né? De repente você saiu de um trabalho, de um relacionamento, né? E você tá aqui preocupado, estressado, tá? E realmente ele fala que esse é um período para você, vamos dizer, de certa forma, né? Trazer essa preocupação para tentar achar uma solução. Porque eu vejo muitas pessoas na energia da escassez, né? Então você pode estar num movimento de escassez muito grande. E na verdade era para você estar colhendo frutos, não estando na escassez, tá? Só que os 4, 5 veio na mesa. Então eu vejo que é um movimento aqui para resolver essa situação, com comunicação, com entendimento, né? Com busca por um movimento que de repente você não esteja encontrando por estar parado, ou pensando demais, ou preocupado demais, e está na hora de abrir uma brecha aí para resolver, tá? Então não importa a escassez que você está passando, não importa o movimento que você está passando, tudo tem solução. A questão aqui é, por que eu não estou enxergando essa solução, né? Por que eu não estou vendo essa solução? Porque você está emaranhado de pensamentos negativados, né? De repente medo, de ansiedade, de falta, de isolamento, solidão, ansiedade, preocupação. Então você está num movimento muito baixo, né? Então, sabe, o alto e baixo, você está nesse movimento. Porém, como eu disse, eu vejo essa possibilidade de você de ter tido colheita. Seja ela no campo financeiro ou amoroso, era para as coisas ter acontecido para você, era para as coisas ter chegado para você. E ele fala, o que está faltando aqui é ação, gente. Veja bem, não adianta você se programar para qualquer coisa que seja, se você não tiver coragem para agir, tá? Independente da situação que você está. Às vezes você está numa fase muito, muito, muito ruim. Em vez de você pensar numa solução para sair dela, você fica trazendo mais preocupação, mais crença limitante, mais pensamentos negativos. Então, a vida, em vez dela nela melhorar, ela dar a volta por cima, ela continua de ladeira abaixo. Por quê? Porque a gente está preso aos pensamentos tão negativos que a gente não consegue encontrar a saída. E aí, faz o que nessa situação, né? Faz o que quando você chega numa situação dessa? O que é que você tem, né, para trazer essa mudança para os seus caminhos hoje? Entende? Porque, veja bem, se você conseguiu chegar nessa situação, porque primeiro você tinha projetos, perspectiva, expectativa, entre outras coisas. De repente você não conseguiu, né? As coisas não saíram do jeito que você queria e você acabou entrando nessa fase. Mas talvez lhe faltou o quê? Né? Ação, lhe faltou determinação, lhe faltou persistência, resiliência, entendeu? Às vezes faltou organização para que você conseguisse chegar onde você queria. Mas não quer dizer que você não possa, né? Quer dizer que você tem condições agora, já que você chegou nessa fase de se organizar, de começar a ter resiliência para vencer. Quando a gente começa a entender isso, a gente aprende a ter paciência, né? Porque a paciência é algo muito, muito difícil. Difícil, principalmente quando você está ansioso, quando você está preocupado, quando você está... Porque você só vê coisa ruim. E a paciência, ela faz com que você comece a se equilibrar e você não fica mais presa a essa expectativa, a essa perspectiva, principalmente a ansiedade. Quando você está com paciência, você não tem mais ansiedade. Por que você não tem? Por que você não deixou mais a ansiedade em você? Vou lhe dizer o porquê, né? Porque você começou a enxergar as coisas ou entender que as coisas têm um tempo, mas que elas projetadas, organizadas, elas vão finalizar esse tempo. E a gente vai conseguir dar a volta por cima. Então, a paciência faz com que você aprenda a não ter ansiedade. A paciência faz com que você aprenda a entender que tudo tem um tempo certo.
Mas se você tiver organização, se você tiver objetivo definido, você vai conseguir atingir seu objetivo, mesmo que isso leve um tempo. E as crenças e os conceitos limitantes, as preocupações, os pensamentos negativos, eles vão saindo, né? Cada vez que você tem paciência, os pensamentos negativos vão saindo, porque vai dando espaço para você, né, de saber ter a sabedoria da espera. Não é hoje, eu não posso fazer tudo hoje, mas eu posso devagarzinho, dia a dia, começar a me reerguer. E aqui ele está falando disso. Então, aqui é muito questão voltada para a paciência, né? Buscar, de repente, ajuda com outras pessoas ou em outras pessoas, para que você encontre o seu caminho. Mas eu vejo você com condições de ter colheita, né? Eu vejo você com condições de ter uma vida melhor, de dar a volta por cima, independente da situação que você está agora. Se precisar buscar ajuda, busque. Se precisar recomeçar a sua vida onde você estiver, recomece, tá? Mas não fique nessa energia, seja ela em relação ao trabalho que você perdeu, a um dinheiro que você não tem, a uma situação que você não está agora, a um amor afastado, separado, brigado, porque aqui eu não vou nem muito fundo nesse jogo, porque ele está falando que você está numa escassez de tudo, de amor, de dinheiro, de saúde, de tudo. Então você está no movimento que você precisa de ajuda para sair. Principalmente você precisa entender que a paciência e a resiliência faz com que você saia disso, tá? Então não é criar perspectiva, expectativa nos outros, mas em você, começar a trabalhar as crenças, as curas dos pensamentos negativos, das energias negativadas em relação a você, começar a fazer banhos de levante, banho de equilíbrio para sua energia, para sua vida, né? Começar a buscar ajuda, de repente em orações, meditações, para aprender a ter a calma, para aprender a respirar, para aprender a equilibrar, para você sair. Então, se você está nessa fase aqui porque está, né, na época dos namorados, e aí você perdeu seu amor, você perdeu seu relacionamento, você não tem ninguém há muito tempo, saia dessa escassez. Primeira coisa, quanto mais você vibra na escassez, menos você tem. Porque a vibração da escassez, ela baixa a frequência, então você vai descendo, descendo, descendo até zero, né? Então, você precisa elevar essa vibração. Eu tenho tudo, eu tenho amor, eu tenho saúde, eu tenho felicidade. Você vai ter que começar a acreditar nisso para poder a tua vida começar a andar, tá? Então, seja em relação a amor, dinheiro, negócio, ou seja lá, né, saúde, aqui você precisa começar a trabalhar em você as suas próprias crenças. Eu não consigo sozinho, procurar ajuda, faça banhos, como eu falei, energéticos, salmos, meditações, orações, e você começa a mudar. Outra questão, tá? Comece atrás das coisas que você quer, não precisa ter pressa, mas vá atrás, fale com as pessoas, movimente essa energia e a sua vida vai dar a volta por cima. E olha, vai mesmo, o sol já vem trazendo isso. Não importa a fase que você está agora, você pode voltar a brilhar, você pode ter sucesso, você pode ter aí sua prosperidade, você pode ter sua saúde, você pode ter um novo ciclo, mas você precisa acreditar, você precisa sair dessa vibração baixa, tá? A questão do sol aqui também é um elemento muito forte quando você está em depressão ou outras coisas, porque você pode sair e começar a pegar sol do pescoço para o umbigo, tá? Uma vez por dia, o sol bem quente, meio-dia, sabe? Não é ficar o dia inteiro, é 5 minutinhos, só para o sol trazer uma energia de crescimento, nascimento, também de criatividade para você, tá? Então, aproveite esse tempo também para olhar e avaliar essa energia que o sol traz, né? O sol, ele traz a clareza, né? Ele traz o entendimento, mas ele também traz a cura, tá bom? Sábio da natureza, envolva-se no poder do perdão para que ela o liberte. Então, aqui também você pode estar numa questão de conflitos e brigas e precisar realmente se libertar, tá? O corvo, abrace a liberdade para que ela seja seu verdadeiro eu. Você entende? Então, aqui você precisa bastante sabedoria para abraçar essa liberdade, né? A sua liberdade, entender quem você é, o que você tem de bom, de melhor, o que você pode fazer melhor, né? E brilhar como o sol para que você se liberte de qualquer situação dessa daqui, tá? Boa sorte para você.